São eles que relatam no céu as nossas atitudes. E como nossas testemunhas, o desejo deles, eles trabalham arduamente para a nossa salvação. Todos nós temos um anjo ao nosso lado. Deus nos comissiona um anjo desde o nosso nascimento até a nossa morte. E se nós formos fiéis, esse anjo vai ser o nosso companheiro por toda a eternidade. Quem são os réus no julgamento divino? Vejamos em Atos, no capítulo 10, versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, novamente aí o texto diz que Deus é o juiz e ele julga a vivos e aos mortos também. Ou seja, todo ser humano que existiu, que existe e que venha a existir nessa terra até a volta de Jesus vai passar por esse julgamento. Os réus então somos nós, a humanidade, nós pecadores. E ainda em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Todos nós vamos comparecer perante o juízo divino, quer sejamos grandes, pequenos, pobres, ricos, de qualquer língua, de qualquer nação, todos vão ter que comparecer perante esse tribunal. Infelizmente, no tribunal humano reina a injustiça. Nós vemos aí a impunidade sobre aqueles que têm dinheiro, que conseguem comprar a nossa justiça, que infelizmente muitas vezes é corrompida. Mas no julgamento divino isso não vai acontecer. Deus é justo, a Bíblia assim o diz. E aquele que for achado em falta não passará despercebido por Deus. No julgamento humano, quando uma pessoa ela é julgada, é porque ela cometeu algum crime, alguma infração, com base em leis humanas. Assim também procede no julgamento divino. A base desse julgamento é a lei de Deus. Vejamos em Tiago, no capítulo 2, versículos 10 a 13. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então aí estamos confirmando que realmente a lei divina é a base para esse julgamento. E ela é chamada aí da lei da liberdade. E realmente é assim, até com a lei humana, né? Quem é que está livre? Quem é o cidadão de bem? Quem obedece à lei. Quem desobedece à lei vai sofrer as punições. Mas existe ainda uma outra base para esse julgamento, que podemos encontrar no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 10. Um rio de fogo manava, e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. A Bíblia relata que no céu existem livros onde estão sendo registrados cada atitude dos seres humanos. E a Bíblia fala de 3 livros que serão abertos no dia do juízo. Vamos ver o primeiro no livro de Salmos, no capítulo 69, versículo 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos. Então a Bíblia fala de um livro chamado Livro da Vida. E que nomes são escritos nesse livro? E quando é que esse nome vai para o livro da vida? Veja o que diz o livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para o livro da vida vão todos aqueles que creem em Jesus e são inscritos nesse livro no momento em que eles aceitam a Jesus e são batizados. Veja também o que diz o livro de Êxodo, no capítulo 32, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, nesse livro da vida, Deus registra o nome das pessoas que se convertem.
Vamos ler ainda alguns outros textos que falam a respeito desse livro. Primeiro em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Também Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Filipenses capítulo 4, versículo 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Também, no mesmo livro, no capítulo agora 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Também, no mesmo livro, no capítulo agora 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E finalmente, no capítulo 22, versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então, todos esses textos que nós vimos aí, citam, mencionam o livro da vida. Será que alguém pode ser riscado desse livro? É claro que sim, né? Quando a pessoa se afasta de Deus, seu nome é riscado, então, desse livro. Moisés, quando estava intercedendo pelo povo, ele pede a Deus que risque o seu nome do livro da vida, caso Deus não intercedesse a favor do povo. Então o nome pode sim ser riscado do livro da vida. Todos aqueles que estiverem perdidos terão seu nome riscado do livro da vida. Mas que tipo de pecado é assim tão grave a ponto de fazer Deus riscar o seu nome do livro da vida? É aquele pecado que é deliberado, ou seja, o pecado que é consciente, que é permanente. Quando a pessoa se afasta de Deus e vai para o mundo de pecados, abandonando totalmente sua comunhão com Jesus. É nessa situação que o seu nome, então, é riscado do livro da vida. O outro livro que a Bíblia menciona, que existe nos céus, é um livro memorial. Vejamos o que diz o livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Neste livro do memorial, então Deus registra todas as boas obras. Muitas vezes nós esquecemos das boas obras que praticamos, não é verdade? Mas Deus não esquece. Tudo está sendo registrado. Toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de compaixão, todo ato de sacrifício, de sofrimento suportado, toda lágrima derramada, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, enfim, todas as boas ações que praticamos durante a nossa vida está sendo registrada nesse livro do memorial. Mas existe também um terceiro livro, chamado Livro da Morte. Vejamos o livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 22. Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Nesse livro, então, Deus registra as más obras cometidas pelas pessoas. Toda palavra frívola, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto,
toda má palavra, toda ira, todas as más intenções do coração. Tudo está sendo registrado nesse livro da morte. O livro de Mateus, no capítulo 12, versículos 36 e 37, diz: de toda palavra frívola que os homens proferirem, delas darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. A pessoa, então, que comete pecados, esses atos são escritos nesse livro. Mas, e se a pessoa abandonar o pecado, o que acontece? Veja o que diz o livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 25. E eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Por esses que se arrependem, então, Jesus intercede junto ao Pai. O Senhor não é como nós, que nos lembramos daquilo que dizemos que perdoamos. Ele diz que apaga, que joga no fundo do mar. Mas pode acontecer de alguém nunca ter conhecimento de Deus. Como essas pessoas então serão julgadas? Veja o que diz o livro de 1 Reis, no capítulo 8, versículo 39. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. E ainda em 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Cada um então será julgado de acordo com o seu coração, de acordo com a luz que recebeu. Deus quer inscrever o seu nome no livro da vida. Para isso, como diz a Bíblia, creia em Jesus, o aceite e seja batizado. Seu procedimento pode levá-lo ou à salvação ou à perdição, de acordo com as suas obras. Hoje Cristo é o seu advogado. Hoje Ele está intercedendo por você, mas no futuro Ele será o juiz e a sua função será julgar e não mais interceder. Aproveite essa oportunidade. Aceite Jesus enquanto a porta da graça ainda está aberta. O livro de Isaías, no capítulo 55, versículos 6 e 7, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de escrever o seu nome no livro da vida. Que Deus o abençoe e o ajude a tomar a decisão acertada. Até o nosso próximo encontro.